Boa noite, caríssimos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo bom, que é a migração das nossas cargas de trabalho para o Microsoft Azure. E um tema que hoje é muito debatido, principalmente para as empresas que hoje tendem a fazer a migração do seu ambiente para a cloud. Entretanto, vai ser uma live muitíssimo boa, de onde o nosso convidado, Alberto Tanure, que vai nos desmistificar todos os processos e boas práticas para que a gente possa migrar de forma eficaz as nossas cargas de trabalho para o Microsoft Azure. Aqui tenho o nosso convidado, Albert. Seja muitíssimo bem-vindo. É uma tremenda honra tê-lo aqui em nossa comunidade. Gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos internautas e que você e queríamos saber o que é que você hoje pode nos ensinar sobre esse tema que é a migração das nossas cargas de trabalho para o Azure. Seja muitíssimo bem-vindo, Albert. Muito obrigado, José. Eu fico bem feliz de poder participar dessa live, de poder participar também da comunidade que você tem feito, trazer um pouquinho de conhecimento, mas vamos lá, vamos para as apresentações, eu acho que é importante, né, primeiramente. Isso. Bom, eu me chamo Albert Tanure, eu sou brasileiro, mas eu vivo aqui na Holanda, com a minha família. Eu sou Microsoft MVP também. Já tenho trabalhado com desenvolvimento, plataforma .NET desde a primeira versão do .NET. Eu tenho trabalhado com isso e fui migrando com o tempo, né? Diversas posições, Software Architect, Enterprise e também trabalhando muito com Azure Cloud e outras clouds, na verdade. E tem muita experiência para a gente passar, um pouquinho diferente do que no geral a gente costuma falar, né? Mas eu queria contribuir um pouquinho aí para essa visão de migração de workload, de adotar um cloud provider. É um assunto bem pertinente, bem interessante. Certo, certo. E também, quer dizer, termos você nos indicar ou nos apontar as melhores práticas para essa finalidade, não é? De modos que a gente possa migrar de forma eficiente, sem ter aqueles bugs que são peculiares, não é? Normalmente no ato da migração de qualquer ambiente. Sim, essa é a ideia. E a gente vai. Eu planejei algumas coisas, né, para a gente passar um pouquinho, às vezes, do que comumente a gente fala, né? Mas vamos apresentar as boas práticas, os conceitos e o que a gente tem vivido na experiência do dia a dia também. Ok, boa. Bom, eu posso compartilhar minha tela, José? Com certeza, com certeza. Deixa eu compartilhar aqui. Só um segundo. Deixa ele achar a entire screen. Ok. Consegue adicionar minha tela, por favor, no stage? Consigo. Boa, show de bola. Bom, parece que, não sei se me deu um retorno, você está conseguindo ver a tela, José? Ainda não. Tá fazendo o load. Ok. Deve ter algum delay aí nesse... Agora sim. Boa. Bom, então, é uma apresentação bem singela. Eu gostaria de que você se mantivesse livre para me
fazer qualquer tipo de pergunta, né? Isso aqui vai ser uma interação, eu não quero que seja uma apresentação de uma solução de uma bala de prata, mas vamos conversar, vamos bater um papo aqui, mas eu tenho alguns assuntos para falar. E Certo, se tiver alguma dúvida, alguma questão também no chat, por favor, não deixe de me com acionar, certeza. ok? Então, o que que acontece? Certo, certo. O que que acontece, José? A gente fala muito sobre essa questão de cloud, de workload, e para quem não sabe, até mesmo entender esses termos, tá, pessoal? Workload, no geral, a tradução ao pé da letra seria uma carga de trabalho. Mas você poderia colocar o workload sendo uma solução, tá? Então, imagina que você está numa empresa, né? Você tem lá uma solução que é o seu website institucional. Isso poderia ser um workload. Por quê? Essa solução ela é composta por diversos outros recursos para que o site funcione. Então, se você tem um site, você tem ali um servidor de aplicação, você tem ali um banco de dados, enfim, um storage para guardar arquivos. Então, esse conjunto que compõe a solução, comumente nós chamamos ele de workload. E quando a gente fala da migração de workload, nós estamos falando justamente de trazer esse workload de um cenário A para um cenário B, que nesse caso seria mais para a cloud. Certo? Certo. Acho que é importante ter esses conceitos em mente aí. Bom, como eu preparei a apresentação para quem está assistindo, tem aí os meus contatos, tá? Eu trabalho na empresa na Holanda, Devil Team. Tem o meu contato no LinkedIn, é meu nome e sobrenome, Albert Tanuri. Fiquem à vontade para me adicionar, mandar mensagem, eu sempre respondo as mensagens. E temos também os nossos canais, me permita, José, mencionar Certo, certo. o Code FC, que é o meu canal no YouTube, juntamente com meu amigo Azanan Jordani, e temos também o Code FC Podcast, que é onde a gente também fala sobre alguns aspectos relacionados a desenvolvimento, tecnologia e cloud. Então, estão aí os meus contatos, nós estamos nas plataformas de podcast, nas maiores, então, por favor, não deixe de nos seguir lá, tá bom? Mas seguindo aqui o assunto, deixa eu só dar um next aqui. O que que acontece? É claro que a Microsoft ela fornece diversas perspectivas, fornece diversas ferramentas para que você pegue um workload em sua organização e transfira esse workload para o ambiente de cloud. Então, existem várias tecnologias, várias formas disso ser feito, mas, digamos assim, é um trabalho, eu costumo dizer, não sei se você conhece esse termo, mas é um trabalho de formiguinha, né? Mais do que a questão de automatização, a questão que alguma ferramenta faça algum tipo de trabalho para você, você ainda assim tem que atuar, tem que ter atenção, porque, na verdade, não adianta você simplesmente migrar uma solução para a cloud e a partir do momento que ela está sendo executada na cloud, ok, chegamos ao nosso objetivo. Então, basicamente, nós temos alguns mecanismos para atingir esse modelo, né? E aí eu pergunto, José, para a gente ter uma interação aqui, como é que você tem feito no dia a dia? Você tem tido essa experiência, né, nessa questão de migração de workloads, e o pessoal da comunidade também, imagino, que devem ter algumas questões relacionadas a esse tema. O que que você tem vivenciado em relação a isso? Bom, para ser sincero, a título profissional, só agora que nós, onde estou a trabalhar, a gente está a migrar para a cloud Uhum. e neste momento nós fazemos um planeamento primeiro de uma pequena reestruturação a nível de infraestrutura, Legal. preparar o ambiente cá, o ambiente on-premise, para depois fazermos a migração das nossas cargas de trabalho. Ou seja, Uhum. nós dividimos parte do core business vai para a cloud, o menos crítico,
E o mais crítico, ainda mantém-se cá on-premise até a gente medir até que ponto nós estaremos bem flexíveis na cloud. Legal, muito bom. Exato. Eu vejo que, bom, pelos steps que você citou, né, tem Exato. uma relação interessante com o que geralmente deve ser feito, né? Tem aí um passo com segurança, tem algumas coisas que são mais importantes que num determinado momento você, digamos, evita de fazer mudanças drásticas dentro do seu ambiente, né? E tem um inventário, igual você mencionou. Isso é muito Certo, importante. certo. E o mais de tudo, Albert, ter, primeiramente, ter um backup devidamente eficaz, devidamente testado em caso de alguma possível falha, de você poder fazer o rollback com total segurança. Uhum. Sim, você tem razão. Faz todo sentido. E o que acontece, tá? Bom, principalmente também para quem está buscando essa questão do mundo cloud, né? E uma coisa que durante anos, até mesmo no início eu acreditei, mas durante anos isso, dentro dos ambientes que eu trabalhei, era de certa forma uma verdade, né? Que a cloud, ele é um recurso, claro, novo, mas ela é a solução financeira para muitas organizações. Ou seja, a cloud é mais barata do que o on-prem. E, bom, é exatamente nesse processo que a gente tem que colocar um depende. Geralmente, a palavrinha mágica que todo arquiteto diz, o tal do depende, mas a gente tem que ser bem lúcido ao definir que a cloud é mais barata do que o on-prem, porque se você usar ela de maneira inadequada, com certeza você vai ter algumas surpresas Alguns não tão problemas, agradáveis. certo, em termos financeiros. Sim, sim. E devemos ter sempre em mente que tudo carece de custos na cloud. Mas um planeamento, um planeamento devidamente estruturado, eficaz, com aquele monitoramento eficiente, você consegue, digamos, ter o retorno do investimento, não é? Sim, sim, que é o objetivo, né? Assim, Exatamente. mesmo na questão que você mencionou, né? Surpresas ruins, financeiras e tal, mas às vezes também acontecem outras surpresas que de fato elas vão afetar o financeiro, mas você vai expor alguma questão da sua empresa porque você está usando um recurso de maneira inadequada, você Uhum. vai abrir brechas para ameaças dentro do seu ambiente, enfim. São várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração. E é por isso, tá, que um dos recursos que existem disponíveis, né, pela Microsoft é o Cloud Adopter Framework. Em geral, Certo. o Cloud Adopter Framework ele é um conjunto, né, de práticas, um conjunto de boas práticas Sim, de boas que, práticas. exato, que façam que você, vamos dizer assim, tenha mais lucidez ao fazer esse movimento de um ambiente on-premise para um ambiente de cloud, né? E muitas das vezes também você está numa etapa de modernização, então nessa etapa de modernização, da mesma forma, para migrar um workload para um determinado para o seu ambiente de cloud, quais são as premissas que você deve levar em consideração, né? Então, o Cloud Adopter Framework ele é digamos assim, uma ótima ferramenta para você se basear antes de você se mover para cloud, tá? E para dar uma visão geral bem rápida sobre ele, que ele né, bem extenso, nós temos basicamente aqui 7 etapas, tá? A primeira etapa é que é onde você define a estratégia. E isso não é uma pergunta, mas esse é um ponto importante, tá? O que você vai definir a estratégia? Tá, eu estou hoje utilizando um ambiente on-prem, um ambiente que suporta a minha demanda de negócio, mas qual é a minha real motivação, né, para eu poder migrar um workload, para eu poder me basear em um ambiente de cloud, né? Quais são
os ganhos que eu vou ter, quais são as justificativas relacionadas a esse movimento. E, bom, existe também, claro, uma definição, uma priorização, né, dos projetos que você vai iniciar essa jornada em migrar para a cloud. Então, refletindo sobre o seu estado atual e pensando no seu estado no futuro. E nesse caso, a gente passa para o planejamento. Então, nós temos a definição de uma estratégia, onde passa por uma reflexão, nós vamos para um plano, onde você vai ter ali como é que eu posso dizer, uma conscientização, né, interna dentro da sua organização sobre aqueles objetivos. Isso muda áreas, isso muda a forma de trabalho, então tem que haver um plano para que isso seja possível, né, e por isso, igual você citou muito bem, algumas cargas de trabalho estão rodando on-premise, outras cargas estão rodando na cloud, porque tem um motivo, tem um plano para isso acontecer, né? Então, Exato. isso é muito importante, tá? Você ter essa clareza. E aí, quando você tiver, né, todos esses inputs na mão, você não pode deixar de levar em consideração um fator muito importante: skills. O que você precisa Exato. para trabalhar no ambiente de cloud? Porque não é a mesma coisa, obviamente, de um ambiente on-prem. Depende de outro tipo de skill, técnico, enfim. Então você tem que definir bem esse planejamento, e aí eu costumo até brincar, né, que às vezes até parece um plano de negócio. Quando você está abrindo uma empresa, você tem que definir ali um plano de negócio, porque você não pode dar um passo no escuro. Isso afeta completamente como a sua organização vai agir. E aí, passado disso, né, apenas passando um pouco mais rápido também, nós temos o plano, agora nós estamos prontos para começar, então vamos planejar como que esse movimento vai ser feito, qual tipo de estratégia que vai ser adotada, qual tipo de design vai ser necessário para um determinado tipo de workload que você vai migrar, o seu ambiente. Aí nós temos o processo ali, depois que isso foi definido, né, um processo de adoção, que aí de fato vamos executar esse processo, vamos pôr em prática o que foi planejado, o que foi definido, o que foi arquitetado, e aí, em seguida, no quinto, no sexto e no sétimo passo, nós vamos trabalhar em outros aspectos mais relacionados em como nós vamos governar o ambiente, como nós vamos gerenciar os times, a maturidade, né, o processo de adoção de cloud. Nós vamos também trabalhar em aspectos muito importantes relacionados à segurança. Então, se você pegar, né, esses 7 pilares, né, bem descritos pelo Cloud Adopter Framework, nós estamos cobrindo de forma lúcida esse movimento do seu ambiente, do seu workload, seja ele qual for, para um ambiente de cloud, seguindo as boas práticas. Percebe que eu resumi, mas tem muito conteúdo sobre o Cloud Adopter Framework na internet, né, José? Eu vi que você até compartilhou o link aí. Tem. É bem legal. Certo. Sim, sim. Do site oficial da Microsoft. Sim, sim, sim. É a nossa referência, né? Bom, você tem alguma dúvida? Exatamente. Não. Podemos continuar. Certo. Então, passando disso, né? Então, a gente tem que adotar uma nova tecnologia, uma nova opção, pensando, né, de uma maneira lúcida, tá? E aí a gente citou o exemplo do Cloud Adopter Framework, mas a gente também começou a falar que um dos aspectos que afeta bastante é o custo, tá? E aí, vamos colocar aqui também da mesma maneira, de uma forma bem prática, bem simples, onde que o custo é importante? Em tudo. Mas por que é essa diferença entre o que você tem ali no seu ambiente on-prem, o que você tem ali, de repente, de uma carga de trabalho, quando você muda para a cloud, como é que essa visão muda também? O custo, ele é importante. A cloud tem um modelo de precificação diferente do modelo que nós temos dentro do ambiente on-prem, tá? Se você olhar para o ambiente on-prem, você tem pessoas que trabalham para manter aquele ambiente. Então você tem alguém operando aquele ambiente. Então você tem um custo para isso, né? Você paga funcionário, você paga várias outras coisas. Além disso, você tem um custo, que esse primeiro custo é o de operação, né?
E você tem também custo que você investe, que você mantém ali o seu servidor, né, que você paga pela depreciação. E esse é um custo que, muitas das vezes, tá? Ele vai ser diluído, obviamente, durante um tempo, mas às vezes você está perdendo um pouco desse investimento por subutilizar esse recurso, né? Então, aí nós estamos falando de CAPEX e OPEX. Exemplo, imagina no ambiente on-prem, você tem lá um data center que suporta todas as suas aplicações. Mas se você precisar de escalar, ou seja, aquele data center já não vai suportar mais algum determinado tipo de demanda, você vai ter que investir. Então você vai ter que pagar upfront, ou seja, já fazer o investimento, pagar e comprar um servidor. Esse servidor ele vai ser instalado. Depois que ele ser instalado, você vai ter que manter esse servidor. E você depende de um local físico, né? Quando você olha para o modelo de precificação de cloud, você tem aquele pay as you go. O que significa isso? Você tem elasticidade. Você não tem aquela preocupação de eu tenho que comprar um servidor para aumentar minha capacidade. Você pode rapidamente escalar o seu recurso de cloud. O cloud provider te fornece isso, o Azure te fornece isso de uma maneira bem simples. No entanto, você paga pelo que você usa. Então, você paga pelo aquilo que você provisiona. E aí, se você souber utilizar da maneira correta, você tem, né, um ganho e otimização daquele recurso para a demanda que você possui. Então, percebe que há sim uma diferença entre o que você investe a nível de manter suas aplicações em seu data center, etc., para o que você mantém dentro do ambiente de cloud. E aí, no ambiente de cloud, claramente, você tem um pouco, né, um aumento ali da demanda, obviamente, de operação. Então, aí nós vamos falar do OPEX. Tá? Mas o custo é importante. O custo ele vai nos direcionar, independente do segmento negocial, ele vai nos direcionar para as estratégias. E o custo deve ser levado em consideração. Tá? E existem algumas ferramentas, né? Até obrigado, José, você tem compartilhado os links aí. Existem algumas ferramentas, né, que a gente pode olhar para a perspectiva de custo. Daqui a pouco eu comento mais um pouco sobre isso, mas custo é um fator muito importante. Tá? Outro fator que a gente não pode deixar de levar em consideração são os processos. Um processo de administração de um recurso interno, num data center, muitas vezes do seu workload, né? Vamos pensar aqui numa aplicação .NET rodando dentro do seu data center. Qual que é a demanda que ela tem de gerenciamento, de administração, a demanda de operação para que essa aplicação ela seja sempre atualizada, né? A demanda de desenvolvimento, enfim, o seu processo interno ele segue ali uma regra de compliance, né? Ele segue uma regra até mesmo para você publicar novas versões em horários específicos e etc. Quando você muda isso para um ambiente cloud, né, um ambiente que é dinâmico, você tem muita exigência hoje em dia do mercado para entregar valor, aí você passa a mudar também. Lembra lá do skill, né, dos seus profissionais, mas você também passa a mudar como que é a interação dessas pessoas com o seu processo de entrega de valor contínuo. Então, vai mudar o processo. Isso leva tempo. Muitas das vezes esse processo já é instituído, ou seja, há uma cultura. Então, essa demanda, de certa forma, leva um pouquinho de tempo, mas não é algo traumático. Chega a ser até bem, além de ser desafiador, divertido. Tá? Então, processo é uma coisa importante. Tecnologia, não poderia deixar de dizer, porque você vai usar diferentes tecnologias quando você muda para um ambiente de cloud. Até mesmo o conceito da tecnologia que você está utilizando hoje no seu ambiente vai mudar em alguns aspectos quando você trabalha no ambiente de cloud. Aí nós vamos falar de várias ferramentas, né? Até acredito que o Osanan citou algumas, né? Mas Terraform, nós vamos falar de pipelines, nós vamos falar de teste de carga, nós vamos falar de análise estática de código, enfim, várias outras tecnologias que devem ser agregadas no seu modelo para que você entregue aquele valor. Então, olha só que legal, José. A gente passou pelo Cloud Adopter Framework, nós falamos um pouquinho sobre ele, nós falamos de alguns aspectos que são importantes, mas, de novo,
não é só migrar o workload, não é só mudar e abrir lá o tal da Azure e criar um recurso lá, né? Tem algum processozinho aí no meio. E nesse processo todo que a gente vem comentando, impossível disso acontecer sem as pessoas. As pessoas, elas devem ser envolvidas, as pessoas, elas devem ser levadas em consideração e elas devem ser trabalhados os aspectos necessários, skills, a forma como o trabalho é feito, enfim. Isso tudo corrobora para que você, de fato, tenha um sucesso na utilização e na adoção de uma estratégia de cloud para os seus workloads. Então, pessoas, processos, ferramentas, é o que a gente fala comumente, isso tudo engloba, né, o que chama, em geral no mundo, DevOps, né? DevOps, mas não falando especificamente de DevOps, e aí vão vir acrônimos como CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, Delivery, que são itens que entram no nosso dia a dia, e aí o mercado nos exige o quê? Temos que entregar num tempo curto, temos que ter um custo baixo dentro da organização, mas a qualidade tem que ser altíssima, porque um errinho, isso pode causar até mesmo como é que eu posso dizer? Mancha um pouco a imagem da empresa, né? Se ela não consegue suportar uma demanda, por mais simples que seja, acaba que a gente tem reviews muito ruins, né? Então, isso aí faz parte do nosso processo. E falando dessa movimentação, e aí eu vou mostrar algumas ferramentas aqui, é importante que nós estejamos focados em pequenos ciclos, que é o que a gente chama de MVP. Nesse caso não é a Microsoft MVP, tá? É o mínimo produto viável mesmo. E esses MVPs é o quê? Para você ter a oportunidade de errar rapidamente, aprender para acertar rapidamente. Muitas vezes a gente acerta em alguns momentos em fazer pequenas entregas. Então, não tente fazer migrações muito complexas. Não tente extrapolar o que você precisa para um determinado momento. Segue o exemplo do José. O José falou: algumas cargas estão na Azure, outras cargas não estão na Azure, e há um processo de modernização. Então, faça isso com lucidez. Mas faça em pequenos passos e você vai colher os resultados, aprender e cada vez mais melhorar. Não existe perfeição. A perfeição é construída com o tempo, né? Então, o valor aprimorado é feito de forma contínua e aí, consequentemente, através das práticas e padrões que você deve utilizar para se direcionar, você vai aprender com suas experiências, né, nesse cenário, entregando rapidamente e não se limite também ao que está escrito, tá? Dê um passo a mais, faça algumas pesquisas, faça alguns testes, teste também algumas hipóteses, porque às vezes a prática ela vai te direcionar para inovações, tá? E crie novas abordagens, ou seja, inove com essas possibilidades. Então, basicamente, José, essa contextualização que eu tenho para falar sobre esse processo de migração de workload, e aí a gente vai conversar um pouco mais aqui, mas queria deixar a palavra com você aí, porque eu estou falando demais já. Não, estamos seguindo a sua intervenção e que, por acaso, está a ser bem lúcida, bem simplificada, não é? E que, pronto, conforme nós tivemos a conversar agora há pouco lá no backstage, todo esse processo carece de um planeamento devidamente estruturado, ok? Ao invés da gente fazer, principalmente documentar e priorizar as etapas. Qual é a primeira etapa que eu vou fazer para migrar as minhas cargas de trabalho? Fazer uma prioridade, o que é muitíssimo importante, porque não basta só, ok, temos assinatura no Azure, já temos assinatura no Office 365 e agora mandar tudo. Não, vamos de forma paulatina, um passo de cada vez, mas antes de dar esse passo, planear, não é? E, principalmente, o que eu disse, rever a tua infraestrutura e começar a fazer a migração paulatinamente. Sem contar que
é claro, você deve fazer um backup primeiro para não correr o risco de alguma coisa der errado e você não ter como restaurar o seu ambiente ou a sua carga de trabalho que você pretende migrar para a cloud. Você tem razão. Isso na verdade, assim, todos os passos que a gente dá em relação a uma nova tecnologia, até independente da tecnologia, né, uma estratégia, a gente tem que, pelo menos, saber onde a gente está pisando, né? Ter Exato. calma. Porque muitas das vezes, tá? O que eu vejo é que agora bom, você acompanha, claro, nós estamos no momento AI, né? Inteligência artificial, e aí falando de tecnologia, nós temos o Copilot, nós temos o ChatGPT, e isso se tornou a solução para tudo, né? Agiliza muita coisa, te dá muita produtividade, te dá muito insight, o que é interessante. Mas o que eu quero colocar é que, geralmente, tá? A gente olha para um cenário desse de hype, de alta tecnologia, e muitas das vezes a gente faz uma movimentação não planejada. Isso vai nos custar no futuro, né? Então, eu costumo dizer, a tecnologia, ela existe e é boa, e devemos sim acompanhá-la, mas elas são ferramentas para atender às nossas necessidades. Mas se você não souber a sua necessidade, nenhuma ferramenta vai te atender. Exatamente. Exatamente. E além do mais, para essa questão, nós temos o Adoption Framework. É importante que você dê uma olhada, leia a documentação, veja as boas práticas e implemente de forma detalhada, siga a orientação do fabricante, que é extremamente importante, e você terá o seu projeto de migração com bastante sucesso. Sim, sim. Isso você tem razão. E acrescentando a isso, tá? Até falando um pouco, buscando, a gente contextualizou que a gente falou que, vamos dizer assim, o processo é um pouco mais complicado do que simplesmente migrar. Eu vou mostrar aqui algumas abordagens, se você me permite, José, Com de certeza, com como certeza. geralmente, né? E são abordagens boas, tá? Não, não me entenda mal. Mas a gente tem que fazer tudo Claro, claro que não. com clareza. Vamos lá. Sim, sim. Eu vou abrir aqui para o Microsoft Azure, tá? E aqui é minha conta do Azure. Se você entrar no Azure, você pode pesquisar lá na barra de pesquisa, lá no topo, você pode pesquisar Azure Migration. Migrate. Desculpe. Uhum. Quando você pesquisa o Azure Migrate, ele vai te dar algumas opções, né? Então, se você observar na tela, tá dando para enxergar tranquilo a tela aí, José? À vontadinho. Boa. Quando você olha já no Migrate, né, ele fala para você migrar e modernizar os seus data centers, o que é muito legal. Então ele tem já três grupos interessantes. Tem o Servers, Database e Web Apps, que geralmente são aqueles recursos mais utilizados dentro dos nossos data centers, né? É Sim. composto por isso, aplicações, bancos de dados, servidores, enfim. A gente também tem a perspectiva de olhar somente para o database e você pode explorar outros cenários. O que é legal também é que coisas novas, né? Tem sempre o Azure tem sempre acrescentado novas features, mas se a gente olhar aqui já nesse cenário, eu gostaria de destacar, achei isso muito legal, né? Você tem algumas novas opções e algumas delas já em generally available, ou seja, quase indo para produção. Uma delas é o SQL Server Discover and Assessment. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas olha que interessante. Containerize your .NET and Java Web Apps, ou seja, empacote suas aplicações Java, né, e .NET Uhum. em Web Apps para ser em containers para serem executadas no AKS, que é o Azure Kubernetes Services, ou no App Services Containers. Olha que interessante. Então, você tem também essa possibilidade, né, de migrar esse recurso completamente, e aí as estratégias vão depender de cada cenário. A gente pode discutir um pouco sobre isso, pegando lá nos fundamentos da cloud, né? Então,
no geral, dependendo da estratégia, olhando para um cenário de web application, que é um bom exemplo, o que, que é feito, né? Esse parque de tecnologia dentro do seu ambiente on-prem, muitas vezes possui muitas dependências, possui muitos detalhes e etc, tá? Para que isso ocorra de uma maneira suave, ou seja, essa migração, muitas das vezes são adotadas práticas olhando para infraestrutura como serviço, que é, vamos dizer assim, é o principal modelo ali que iniciou a cloud, né? E o que, que é o infraestrutura como serviço? Bom, é disponibilizada uma infraestrutura para você. Então você pode criar uma máquina virtual, por exemplo, uma rede, e através dessa máquina virtual você vai administrá-la, você vai instalar as aplicações, você vai instalar seu servidor de aplicação e aí você vai mover essa aplicação para lá. Se você tem um data center e você possui máquinas que são virtualizadas, o que você está fazendo é, em vez de utilizar essas máquinas virtualizadas no seu data center, você está utilizando isso na Azure. Mas quem gerencia isso, quem gerencia os patches de atualização, tudo é você que está administrando. E aí, por que, que esse movimento é, vamos dizer assim, uma das escolhas para a primeira etapa? Porque, sei lá, vamos pegar uma aplicação web, ela tem vários objetos dependentes, ela tem várias coisas relacionadas que precisa de uma certa atenção. E já existem scripts, já existem várias formas que o seu time já utiliza para que esses servidores sejam preparados. Então, você utiliza o IaaS para fazer essa primeira transferência, né, desse pacote, desse workload, para o ambiente de cloud. Então, isso é uma das maneiras que são feitas. Mas aqui, seguindo no Azure, nós temos o Azure Migrate, e aí nós temos alguns tipos de migrações, né? Migration Goals. Nós temos servidores, database, and web apps, nós temos somente database, nós temos VDI, web apps, databox, e por aí vai. Se eu selecionar um desses aqui, vamos, por exemplo, Discover, Axe e Migrate. O que significa isso, tá? Quando eu seleciono esse Assessment Tools aqui, eu estou dizendo que eu quero fazer um discover dentro da minha infraestrutura, tá? Então, eu criei um projetinho já, não tem nada demais na criação do projeto, eu apenas mencionei qual é a subscription que eu gostaria que esse projeto fosse criado. Defino aqui um resource group, vou até definir aqui um novo para a gente seguir de exemplo, né? Então, RG novo exemplo, um resource group qualquer aqui. Eu vou especificar qual que é o nome do meu projeto, então, novo exemplo de projeto. E aí, qual que é a geografia, né? Então, qual é a região onde eu vou trabalhar nessa migração? Vou colocar na Europa. Exato. Tem alguns recursos avançados, e aí eu não vou entrar muito em detalhes sobre eles, mas basicamente o que ele quer dizer qual que é o tipo de conectividade que você precisa, tá? Ele vai te sugerir um public endpoint, ou seja, você vai conseguir ter ali uma conectividade através de um meio público, ou você pode ter um private endpoint. Nesse caso, o private endpoint, claro, é para você criar um canal ali de comunicação interna para esse recurso de migração, né? Então, você vai fazer uma estratégia de conectar o seu data center com o Azure de uma maneira privada, usando um VPN, etc., para você conseguir utilizar o recurso, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nesse momento, mas é claro, o private nesse cenário é mais importante, mas vamos seguir aqui com o public e fazer um create. Pronto. Depois que eu fiz essa criação, o que vai acontecer? Da mesma forma que eu mostrei anteriormente, né, vai me ser disponibilizado, se eu selecionar Migration Tools, SQL, Servers, Database e Web Apps, qual é o Assessment Tool que eu quero utilizar, né, qual tipo, e qual é o Migration Tools, tá? E aí, consequentemente, eu vou clicar aqui, ó, adicionar mais Assessment Tools, ou eu posso fazer um Discover, né, se for o caso. Só um instante, José, um minuto. Sim. Bom, beleza. Desculpa aí. E aí, nesse Discover Using Appliance, ele te faz algumas perguntas, né?
Qual tipo, o seu servidor é virtualizado? Sim, com VMware, vSphere, Hypervisor ou Hyper-V. Ele vai fazer algumas perguntas para você. E através disso, você vai criar, né, um mecanismo para fazer essa migração. Então, nós temos aqui, tem que fazer o nome do seu appliance, tem que gerar uma key, consequentemente, você vai fazer o download, né, de um VHD, de um zip file, e tem todo o processo especificado certinho aqui para poder, vamos dizer assim, instalar um agent dentro do seu ambiente, tá? Eu não vou usar esse recurso, eu vou colocar aqui, adicionar Assessment e Tools, e aí ele vai me perguntar, ok, o que você quer fazer, né? CloudOnIce, aí tem aqui os nomes das ferramentas que você pode utilizar para fazer esse assessment, né? Existem várias aqui que você pode selecionar, e de acordo com o que você selecionar, você vai fazer algumas configurações de parâmetros. Eu vou selecionar aqui, como exemplo, no meu Discovery, eu vou selecionar Hyper-V, aí aqui ele vai me dar algumas opções, e aí simplesmente eu vou fazer um download e vou instalar esse agent dentro da minha aplicação. Eu não vou fazer agora, porque vai demorar para caramba, né? Se eu for para o passo anterior, eu tenho o Migration Tools. Mas só para deixar claro, qual que é a diferença entre o Assessment Tools e o Migration Tools? O Assessment é baseado no serviço que você quer buscar, ele vai fazer uma varredura no seu ambiente e descobrir o que você tem para migrar, a grosso modo, né? Então, isso é o assessment, ele vai entender ali as dependências, vai entender o que for necessário para você fazer a migração do seu ambiente. Quando você usa o migration, aí já é o processo de você pegar aquilo e migrar para o ambiente, né, da Azure. E aí nós temos aqui também, né, por exemplo, para inicializar, eu posso fazer, estou sem permissão na minha própria subscription, só um segundo, adicionar tools de migração, eu posso selecionar qual tool que eu quero aqui da mesma forma, né? Aí vou ver o preço, que é o mais importante. Aqui exatamente. vai me direcionar, nesse caso aqui, a página de uma companhia de terceiro, então eu não fui direto para o preço, mas é importante você saber esse preço. Aí você vai selecionar uma tool para você fazer a migração. Tá? Esse é um processo mais complexo, que ele vai vasculhar todo o seu ambiente. Se eu focar, por exemplo, dentro de um web app, tá? Nesse web app, eu posso criar, da mesma forma, um assessment. Então, eu vou criar um assessment. O que ele vai falar comigo? Olha, para você fazer um assessment de migração, né, você tem que fazer o download do App Service Migration Assistant. E aí, de novo, ele vai instalar, você vai instalar, vai seguir os procedimentos aqui dentro do seu ambiente. Eu não tenho um ambiente preparado para fazer uma migração aqui agora, né? Mas o que vai acontecer? Imagina lá um pipeline de continuous integration, né? Você utiliza esse pipeline para compilar suas aplicações. Só que esse pipeline ele roda em uma máquina. Essa máquina é sua, né? Então o Azure DevOps, por exemplo, ele se comunica com esse pipeline para fazer a compilação da sua aplicação. Nesse processo que a gente está falando aqui de migração, o que vai acontecer? Você vai instalar um agent na máquina e aí através desse agent ele vai começar a coletar informações e enviar para o portal da Azure para que você tenha a capacidade de fazer, de fato, a migração desse recurso, nesse caso que eu estou apresentando aqui, de um web app. Então, perceba que existem ferramentas suficientes para que a gente consiga otimizar, né, o nosso processo de migração. Só que, da mesma forma, isso é um primeiro passo, tá? Aqui também tem App Containerization Preview, está em Preview, mas esse é um primeiro passo. E depois que a gente fez esse processo de migração, e seguindo esse exemplo, o que de fato estamos fazendo? Trazendo um recurso, ou mapeando um recurso para um ambiente que vai ser gerido através da cloud, ou seja, pegando a aplicação que muitas vezes está sendo executada no IIS e transferindo essa aplicação para ser executada em um recurso de plataforma as a service, que é o web service. Então, é uma forma de otimizar? Sim. É uma forma de fazer com que seus recursos sejam executados no ambiente de cloud? Sim. Mas não é o ponto final. Muitas das vezes, se você não fizer o assessment, se você não conhecer o seu ambiente, né, você provavelmente vai ter alguns percalços, alguns problemas, né, durante essa migração. Então, o Azure, ele já nos direciona, tá?
com essas ferramentas para que você tenha essa capacidade de poder migrar os seus ambientes de maneira correta e também entender como é que o seu ambiente funciona utilizando esses recursos. Dúvidas? Espetacular. Bom, até o momento nenhumas. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Disponham as suas dúvidas, que estamos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham e vamos seguir para a live, pessoal. Sim. Bom, qualquer momento você me interrompa, por favor. Então, aqui, Com certeza também. o que é legal, né, que quando você pega, nesse caso do App Services, essa ferramenta, né, o preço dela é grátis. Essa ferramenta para fazer a migração, nesse caso aqui do Web App Migration, ela é grátis e ela suporta workloads, olha só, Windows, NetApps, Java e PHP. Então, Oba. você consegue cobrir, assim, digamos, uma boa parte dos seus workloads em geral que são executados dentro do ambiente on-premise, né, José? Exato. Então, esse é um dos recursos, tá? Que são bem poderosos na Azure. Tem várias formas de você fazer esse processo de migração, né? Utilizando essas boas práticas através de uma ferramenta que já está disponível na Azure, né? Já tem esse processo de te auxiliar nessa mudança de perspectiva, tá? Mas como eu falei, não deixem de também olhar para outras perspectivas relacionadas ao que a gente mencionou do Cloud Adopter Framework. O José até compartilhou o link aí no chat. Eu acho importante ressaltar que todas as etapas, né, que a gente mencionou bem rapidamente, nas 7 etapas, elas são bem descritas na documentação da Microsoft. E se você segui-las, né, se seguir essas etapas, você consegue, de fato, se planejar melhor para alcançar seus objetivos nesse processo de migração, tá? E aí, por que é importante isso, né? Vamos imaginar o seguinte cenário, tá, José? Eu tenho um Sim. time que trabalha com um ambiente cloud, um ambiente on-prem, às vezes até já conectado no ambiente cloud. Como que esse processo, né, que está acontecendo ali entre dois mundos diferentes, quais são as melhores práticas que estão sendo adotadas pelo time, né? Como os recursos são criados, mesmo os recursos novos, né, as aplicações novas, como elas estão sendo geridas nesse ambiente. Albert, tem aqui a Rita pergunta se Sim. ela é gratuita, mas tem limite. Não, não, assim, não tem limite, você pode usar. Ele vai fazer o limite você que vai colocar nesse caso, que ele vai fazer um discover dentro da sua rede, né, dentro do seu data center, das suas máquinas, enfim. Pois, Mas porque ela pergunta limite de uso. não, é free. É free, é um Ok. recurso free disponível na Azure, sem problema. Boa. Seguindo, obrigado, Rita. E o que acontece, tá, José? Então, nesse cenário, e também é importante a gente ressaltar isso na questão da migração de workload, inclusive na adoção da cloud, é que quando você tem já um cenário que a sua empresa, né, o seu time já atua com cloud, digamos assim, temos um data center, resolvemos migrar para cloud. Como que essa migração foi feita? Ou como que o seu ambiente de cloud está estabelecido? Então isso também é importante. É isso que vai também mudar a forma de você interagir com esse ambiente. E a ferramenta vai te ajudar no primeiro passo. Mas se você não tiver estratégias corretas, você vai ter, de fato, dificuldades, tá? E são dificuldades que eu vejo em geral em grandes organizações, tá? Uma das formas, né, da gente poder trabalhar com o ambiente de cloud é que esse ambiente seja organizado, né? Imagina, você tá. Eu particularmente, eu não gosto de nada desorganizado, né? Eu vejo a minha mesa, esse Boa, tanto de cabo de certo. computador, eu fico maluco. Ima- Exato. Imagina um ambiente cloud, né, cara? Então É, é complicado. Mas o que acontece, tá? Não sei se
acrescentando esse assunto, dessa questão da organização, a governança do ambiente de cloud é importante. E, de novo, vamos um pouquinho aqui para as premissas, para a gente poder migrar para uma boa prática, tá, José? Então, olha só. Certo. Para quem não conhece, tá? Eu estou até abrindo a documentação como referência, que eu acho que é uma boa fonte. O Azure, em geral, de uma maneira simples, ele tem um nível de hierarquia, tá? Esse nível de hierarquia ele passa por Management Groups, Subscriptions, Resource Groups e, finalmente, os recursos. Se você olhar para o meu portal da Azure aqui, Management Groups, quando você pesquisa lá na barra de pesquisa, você vai perceber que eu tenho aqui um tenant, root group, que é o meu management group. Abaixo dele eu tenho subscriptions. Tá? Eu poderia criar outros management groups, assim como eu poderia criar outras subscriptions. Mas depois a gente comenta sobre isso. Essa hierarquia que o Azure proporciona, no geral, muitas empresas, muitos profissionais, eles conhecem subscription, resource group e os recursos. A subscription, digamos, é onde vai concentrar tudo que é gasto com os recursos naquela, vamos dizer, naquela pastinha ali. Então, imagina que eu tenho uma subscription dentro da minha organização e eu tenho 100 recursos. Vou colocar 100 máquinas virtuais, storage account e por aí vai. Tudo que é gasto, ou seja, tudo que eu consumo com esses recursos, esse valor no final do mês vai ser concentrado na subscription. Então, poderia dizer, de certa forma, que a minha subscription é o meu centro de custo, tá? Só para a gente entender aqui, basicamente. O que é feito no geral é que usa-se uma subscription. E isso, no processo de governança, não é muito interessante. Da mesma forma que, por exemplo, quem acessa o seu ambiente de cloud? Só o seu time de plataforma? É o time de desenvolvimento? Enfim, qual que é o nível de maturidade das pessoas que administram esse ambiente de cloud e como você gerencia isso? Porque o que pode acontecer? Erros humanos? De repente eu fui deletar um recurso de prova de conceito e deletei um recurso de banco de dados de produção. E aí? Aí o José falou também lá no início, backup. Eu tenho backup? Pô, se eu tiver, legal. Mas e se eu não tiver? Então perceba, José, que o modelo de gestão do seu ambiente, o modelo de como você organiza o seu ambiente, também vai fazer diferença, porque não adianta nada você simplesmente tirar um workload que está sendo executado e bem executado, com todas as suas políticas de rede, segurança, etc., dentro do seu ambiente on-prem, para passar para um ambiente de cloud se você não tiver um controle de quem acessa e como executa alguma coisa dentro do ambiente de cloud. Então, essa hierarquia ela vai nos proporcionar muito mais do que simplesmente um modelo de organização e separação, entre aspas, de pastinha. E uma das coisas que a Microsoft sugere, tá, é adotar boas práticas, e eu não sei se você já ouviu falar, e me corrija se eu estiver errado, se alguém tiver dúvida também, por favor, pergunte. Azure Landing Zone. Conhece? Não conhece? É um bicho de sete cabeças? Eu conheço. Pois é. Azure Landing Zone. Esse da live para dias. Mas o Azure Landing Zone, o que acontece, tá? Se você olhar numa big picture dele, ele possui ali, sei lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos dizer assim, áreas, tá? Isso tudo são áreas. Então, nós estamos falando da área de quem administra a conta, né, os departamentos, etc. Quem está responsável por subscriptions. Nós temos uma área que é responsável, não a área específica, um departamento, mas eu digo assim, um grupo de que a gente deve levar em consideração, que é gestão de Identity e Access Management, ou seja, quem acessa o nosso ambiente e o que faz o nosso ambiente. E aí, logo em seguida, nós temos os Management Group e Subscriptions. Como nós organizamos as nossas subscriptions em Management Groups e por quê? Exemplo, se você olhar aqui nessa imagem, tá? Nós temos aqui um Tenant Group,
o Tenant Root Group, que é o primeiro, né? Abaixo desse Tenant Root Group, nós temos um grupo que foi criado chamado Contoso. Então, vamos dizer assim, que é uma empresa dentro desse tenant do Azure, a Contoso. Abaixo do Management Group Contoso, nós temos outros 4 Management Groups, sendo Plataforma, Landing Zones, Decommissioned e Sandbox. E olha só que interessante, o Decommissioned é um recurso, uma landing zone, que o Management Group que foi projetado para receber alguns itens ou recursos que vão ser removidos no futuro. Então a gente está falando que, digamos, já usei para esse caso, né? Migrei um recurso para o Decommissioned, migrei o meu workload para esse Management Group, consequentemente, em algum momento eu vou desligar, porque eu já passei por um processo de conhecer melhor esse recurso e vou fazer uma modernização dele. Então, o Decommissioned ele vai me dar aí uma separação, tá? No plataforma, nós temos outros management groups abaixo dele, que são Identity, Management e Connectivity. E abaixo desses, nós temos 3 diferentes subscriptions, nesse modelo aqui, tá? O que tem de diferente e especial nisso, Albert? Bom, eu posso segregar quem acessa o quê dentro dos management group, porque eu posso segregar os usuários, ou seja, quem vai acessar as subscriptions que estão abaixo dos management group de plataforma? Meu time de plataforma. Meu time de desenvolvimento não vai acessar essas subscriptions. Então, tem uma segurança, tem uma governança bem estabelecida, né? Quais são, por exemplo, as regras de acesso, ou seja, as permissões do meu usuário na subscription de conectividade? Pô, alguém do time de plataforma responsável por rede tem a capacidade de acessar a connectivity. Então, consequentemente, eu não vou ter alguém que não é especializado atuando em recursos que não devem ser, digamos assim, administrados de maneira incorreta. Firewall, Application Gateway e por aí vai. Então, perceba que o modelo de organização, de governança, interfere. E aí, de fato, abaixo disso, abaixo dessa hierarquia, eu vou ter as minhas landing zones, que aí já falei uma, que é a connectivity, e eu vou ter também outras landing zones que vão concentrar o quê? Os meus workloads, sejam eles novos workloads, modernização, sejam eles workloads antigos, ou seja, aqueles que eu estou migrando. E o que isso significa? Que eu estou contextualizando dentro de uma subscription somente recursos para um determinado workload. Isso melhora o meu gerenciamento e eu também delego o ownership, aí vai depender do seu processo, né? Para o time responsável por aquele workload. Então percebe que nesse processo a gente falou de governança, a gente falou de segurança, a gente falou de ownership. Isso muda com o tempo. Então a migração de recursos ela deve levar em consideração essas estratégias, inclusive para você poder gerir seu ambiente de maneira lúcida. E isso vai afetar em vários outros aspectos. E esse modelo também de gestão vai te direcionar para o controle bem feito dos custos, né? E aí nós vamos falar de cost análise e por aí vai. Interessante, né, José, essas landing zone, né? Okay. Landing zone, quer dizer, é que nem uma mão na roda, ou seja, e pessoal, sejam cientes de que são as boas práticas e esse landing zone direciona-nos para que a gente possa adotar as melhores práticas para a gestão do nosso ambiente. Sim, tá correto. E aí, então, veja, só para recapitular, tá? A migração de recursos para o ambiente de cloud, ela tem ferramentas e possui metodologias, processos, formas de trabalho para que isso seja feito. Isso é suportado pela Microsoft, isso é suportado pelo Azure, já que a gente tem o Azure Migrate, que nos fornecem várias opções, como a gente já mostrou. Mas se você também não olhar para a perspectiva do seu ambiente, né, de como você governa, como você gerencia os seus recursos, bom, a tendência da migração vai praticamente mover o seu on-prem para a cloud. E aí você vai ter, talvez, mais dificuldade para gerir esse ambiente. Enfim, depende muito do cenário, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento e lucidez. E outra ferramenta, na verdade, que eu acho muito importante, na verdade, existem duas, mas essa ferramenta aqui é bem interessante, que é o Total Cost Ownership
da Azure, né? Que te permite ter uma previsibilidade, tá? Uma previsibilidade. Lembra lá do Cloud Adopter Framework, lembra lá da estratégia, definição, etc. Enfim, pô, eu uso o meu recurso hoje no meu ambiente on-prem dessa forma. Como esse recurso vai ser utilizado no ambiente de cloud, né? Qual que é o meu custo em relação a isso? Então você tem que definir aqui os seus workloads, né? Então, entre aqui, olha só que interessante, entre com os detalhes dos seus workloads on-premise. Essa informação será utilizada para entender o seu custo atual, né? E te recomendar quais serviços Azure você pode utilizar ou adotar para que você utilize essa migração. Então, se você ver aqui os big groups que nós temos recursos de servidores, nós temos recursos de database, storage, que é importante, e networking. E aí, para cada um desses recursos, você vai ter diferentes perspectivas e detalhes, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo do database, tá? Vou adicionar um database aqui. Tá, qual tipo de database você possui? Você possui um Oracle Exadata, você possui um SQL Server APS, um Postgre, um MySQL, um SQL Server. Qual que é a licença que você utiliza? E é interessante, tá, que muitas das vezes você consegue reutilizar essa licença também, tá, no ambiente de cloud. Qual o environment, né? Você tem servidores físicos, você tem máquinas virtuais que estão hospedando esse seu SQL Server, qual que é o sistema operacional. Então, existem alguns parâmetros que você define aqui, tá? Quantidade de servidores que você tem, vou colocar aqui alguns servidores, vou colocar uns 20. Proc per server, número de processadores por server, então, sei lá, vou colocar aqui 4. Core, 4 também. Memória RAM, quanto você tem de memória RAM? Vou colocar aqui 100. Otimização por CPU ou por memória. Qual que é a versão do seu SQL Server, né? E aí, isso é o source e o destination. Aí você pode configurar aqui qual que é o modelo, né, do Azure. Então, por exemplo, se eu quero um Azure SQL Database, um SQL Database sendo executado numa VM, ou um SQL Database Management Instance, que é bem interessante. E aí, para que você quer? Você quer para um Business Critical ou não? E aí, enfim, eu configuro os parâmetros aqui. Obviamente, eu posso configurar para os outros aspectos. Ele pede também para entrar alguns recursos, vou deixar padrão aqui só para a gente ter uma visão. E aí, ele vai te dar algumas. Eu esqueci o termo, né? Assumptions, adjust assumptions, enfim, ele vai te auxiliar com algumas informações importantes que você também pode parametrizar. Por exemplo, você quer replicação geográfica do seu servidor? Isso. Então você vai criar alguns ajustes aqui para você ter uma previsibilidade, igual você falou, por que eu preciso disso? Para ter disponibilidade, então vou colocar que eu quero. E aí existe aqui alguns outros parâmetros que você pode configurar. Custos de hardware, ele tem aqui alguns custos, então você pode também informar alguns custos já dentro do seu modelo. Fazer um next aqui. E aí ele vai falar o seguinte, ó. Bom, o time frame que você tem aqui, por padrão, são 5 anos, tá? Na região East US, você tem um licensing program, que é um programa de licença da Microsoft. Você pode, inclusive, definir se você quer também demonstrar o preço para Dev Test Environment, mas ele fala, durante 5 anos, você vai ter uma estimativa baseada nos parâmetros que você me passou, uma estimativa de, sei lá, de mais de $6.000, salvo se você utilizar o Azure, porque o interessante desse total on-premise Azure Cost Over Time baseado nas boas práticas, baseado nos recursos que foram mapeados no seu on-premise, baseado na capacidade que você tem de utilizar esses recursos dentro dos parâmetros que você me informou no Azure, você vai ter um custo muito inferior se você trabalhar no cenário de cloud. Por quê? Você não vai ter que trabalhar lá com alugar sala para segurar o seu ambiente, fazer altos investimentos. É verdade. Então aqui tem um relatório bem interessante, tá? Que vai te mostrar em detalhes, né? Baseado nos parâmetros que você colocou, onde você vai ter
uma melhoria de custo, né? E esse gráfico aqui é bem interessante, né? Se você olhar, que, bom, baseado no hardware, computação, licença, network, tudo que você tem de estimativa em relação a esse modelo que você trabalha, você tem aqui mais de 7 milhões de dólares. Quando você passa para o caso do Azure, né? Você está trabalhando aqui com computação, você está trabalhando aqui com storage, que foram os parâmetros que a gente informou, e você tem 572 mil. 572 mil para 7 milhões é uma diferença bem grandinha, né? Então Muito perceba que grande. essa ferramenta ela vai te dar, tá, um relatório bem lúcido dentro dos parâmetros que você informar, para você ter um efeito ali comparativo entre, pô, vale a pena? Não vale a pena? O que vale a pena mudar? O que não vale a pena mudar agora, né? O que eu posso fazer nesse momento para esse caso? Então é bem interessante, tá? E, bom, isso é o Total Cost Ownership. E existe o outro, claro, se eu procurar aqui, que eu acho que o José até mandou já no chat, Sim. o Azure Price Calculator. E esse é um bom amigo também quando você está planejando os seus recursos de cloud, tá? Então, nesse Azure Price Calculator, se você não teve oportunidade, pô, visite, é bem interessante. Existem alguns cenários já prontos, você pode fazer a composição de serviços que você pretende utilizar, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, um cenário A aqui, famosa calculadora. exato, a calculadora. Eu posso, por exemplo, sei lá, eu quero criar um CI/CD para o Web App, então eu tenho aqui alguns cenários, né? Então eu tenho o Visual Studio, eu tenho o pipeline, o repo, e aí eu tenho os produtos que eu vou utilizar na Azure, que é o Data Lake, o Monitor, o DevOps e o Web Service. Então eu vou adicionar isso à minha estimativa aqui, apenas para efeitos didáticos. E aí, se você observar, a calculadora, né, ela está nos entregando aqui, olha, você vai ter um Azure DevOps. Bom, se você tiver um plano básico de até 5 usuários, você não vai pagar nada, né? Se você quer usar o Data Lake no estilo Pay as you go, você vai ter aí 1 GB de storage, né? E você vai ter um custo mensal baseado nesses parâmetros de leitura e de escrita de $5, né? Apps Web Services usando no EastUS 2 Windows, você vai ter na camada básica 1.75 GB de RAM, você vai pagar aí aproximadamente $54 e 75 por mês. E aí, no final de tudo, para esse contexto, para esse cenário que a gente está tratando aqui, você tem uma estimativa de $161 e 42 centavos por mês. O que isso significa no seu modelo de planejamento e adoção dos recursos na cloud? Definição de budget. Ter lucidez de Okay. como você está usando o recurso, por que você está usando esse recurso e poder conferir também como esse custo ou como esse investimento está sendo feito, sem você ter surpresas no final do mês. Enfim, são vários Certo. recursos que vão te auxiliar, José, não somente para você migrar, mas para você poder sustentar o seu ambiente no futuro. É basicamente isso que eu queria Ok. trazer para você. Beleza. E, Beleza. bom, E além do mais, isso diga. não, espetacular, Alberto, espetacular. Uma excelente aula, ou seja, um famoso treinamento, um hands-on daqueles, é, é verdade, um excelente hands-on e acredito que o pessoal terá a gravação lá no canal e vai servir para que muito de nós, inclusive eu, faça vários laboratórios já com as boas práticas aqui apresentadas pelo Albert. São várias práticas, né, bicho? Tem muita coisa. Isso aqui é só É, a ponta do é verdade, iceberg. é verdade, é. Tem muita coisa, muita coisa. Isso é mesmo só a ponta do iceberg, porque isso ser feita para essa temática da migração das nossas cargas de trabalho para a cloud.
não só do Azure, como dos outros players também. Sim, sim. No geral, as práticas, o que vai mudar de um player para outro são as ferramentas, né? Mas acredito que as Exato, práticas, o modelo é bem similar. É bem similar. exato. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma questão, tirar alguma dúvida? Sinta-se à vontade, que estamos aqui para isso. Sim. Vamos aproveitar. E, bom, e o que você vê nisso aí? Até é uma pergunta minha mesmo, José. Bom, você chegou, você tem do seu cenário, né? Você me falou muito da comunidade, você falou muito de onde você tem atuado. Você tem vivenciado cenários como esse? O que você tem de percepção em relação às empresas no seu dia a dia? Só para eu também ter uma noção. Eu gosto muito de entender outros modelos. Bom, para o nosso caso cá, ainda estamos, digamos, a dar os primeiros passos. Tem aqui uma, uma questão. Tem muita migração on-premise do país de vocês? Ainda não, ainda não. Nós, uma ou outra empresa já começa a migrar para cloud e, claro, é preciso fazer um estudo, não é, de mercado para saber qual é o impacto que essas empresas estão a ter, não é, concernentes à questão da migração das suas cargas de trabalho. Mas também temos que ter em conta a questão, por exemplo, da, da questão da proteção de dados, né? É preciso também ter em conta essa particularidade, né? A gente não pode só pegar e migrar, não é? A gente tem que também estar aí de mãos dadas com as leis jurídicas sobre esta questão da adoção para a cloud. Uhum. Mas para uma outra empresa hoje já migra, sim senhora, para a cloud. Algumas já estão na cloud com pequenas soluções e acredito que pouco a pouco muitas empresas vão se apercebendo que a vantagem hoje é a gente entregar a nossa infraestrutura para quem pode gerir de facto, não é? Porque a gente vai deixar de se concentrar em servidores, em data centers, em refrigeração, em energia, em, em networking, e a gente concentra-se só no que é o negócio para a companhia, o que rentabiliza, não é? Cada vez mais o negócio da companhia, porque vamos deixar de nos preocupar com muita coisa e focar no que realmente interessa para as empresas hoje. Uhum. Entendi. Cara, eu acho que, bom, isso que você falou, um ponto bem importante, que é a questão da proteção dos dados, né? A gente Certo, trabalhando no ambiente de cloud, por mais que por exemplo, a própria Microsoft possui várias certificações, vários processos de auditoria em relação a tudo que é feito dentro dos data centers da Microsoft, mas há vamos dizer assim, o trabalho é dividido, né, entre você, que é o owner da informação, no caso, o que gerencia a informação, muitas vezes, dos nossos clientes, em também compartilhar esse gestão com o cloud provider. Então, o cloud certo, provider vai te fornecer as ferramentas, vai te fornecer, por exemplo, um caso bem bobo, tá? Ah, a Microsoft vai te fornecer lá um data center, um banco de dados, e ela te dá a garantia de que os dados estão criptografados em REST, inclusive até por padrão, mas ninguém acessa o ambiente, ninguém, enfim, sabe o dado que está lá numa determinada tabela. Ela consegue garantir isso, ela é auditada, né? Existem vários é, 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 órgãos, né, que validam essas informações. SOC 2,
a ISO e por aí vai, tá? Várias certificações, digamos assim. Ela está em compliance com esse tipo de abordagem. Só que ela, por parte dela, ela fez o serviço dela, mas o dado é você. Se sua aplicação liberou esse dado de alguma forma, não é o cloud provider que é o responsável, é você, né? Então, isso trazer vários problemas, né, jurídicos, enfim, trazer muito problema aqui na Europa demais. Então, a gente tem que também levar essa questão da mesma maneira que a gente quer expor e publicar os nossos recursos, né, numa cloud, a gente tem que preocupar como que isso vai ser feito para que a gente não tenha demais problemas jurídicos ou de proteção de dados. Sim, com certeza, com certeza. E também vou aqui também responder aqui a mais uma questão aqui acho que é do Cláudio, que ele pergunta qual é o papel da evangelização, qual o nosso papel da evangelização do Azure. Portanto, o papel é este: nós fazemos o nosso trabalho, disponibilizarmos o nosso conhecimento, partilharmos aquilo que a gente sabe com os demais e fazer esse internet-work entre comunidades. E acredito que este é um grande papel de evangelização na questão do Azure. Uhum. Eu acho que sim, até obrigado. Eu não sei o nome, né? Mas é legal que o nome, o Sertão Será Cloud, acho que é alguém do Brasil. Obrigado pela interação, pela pergunta. Mas não é só questão da evangelização da Azure. A gente está utilizando a Azure como base em ferramentas e que nós utilizamos no nosso dia a dia. É o Cloud. Ah, o Cloud, bicho! É o Cloud. Ô, Cláudio, pelo nome, cara, ó, aqui, eu tô gravando a palestra, tá? Eu tava sem internet esses dias, me desculpa, retratando online. Mas, assim, não é somente a questão da evangelização, né, do Azure em si. Nós estamos praticamente, bem dito pelo José, compartilhando um conhecimento que é até genérico, mas a gente está utilizando o Azure como base porque é o nosso dia a dia, tá? Então, esse é um papel importante, porque muitas das vezes o que eu tenho visto, né, na comunidade, e é muito legal a comunidade sobre isso, que a gente vê um movimento da gente querer utilizar a tecnologia muito rapidamente, sem pensar em outros aspectos. E é justamente isso que, pô, o José, com maestria, trouxe esse assunto à tona hoje, essa migração, para que a gente pudesse falar de outros aspectos que às vezes não são levados em considerações, em considerar e utilizar algum tipo de tecnologia para movimentação para o ambiente cloud provider. Então, é um processo legal, a gente tenta fazer com que as nossas dores não sejam dores de outras pessoas, então a gente passa a experiência, mas é bem cativante, é motivante também trocar esse tipo de informação. É verdade, é verdade. E esse é um ponto muito pertinente, não é? Muitas das vezes não se tem em conta as boas práticas, o que é que o fabricante recomenda, não é? Não é só a gente, vou partir para essa solução. Não, temos que ver pós e contras, vale ou não vale a pena, o que é que ele recomenda, quais são as boas práticas, entender a documentação, o que é que o fabricante aconselha, e aí sim partir para a migração, né, nesse caso. Sim, você tem razão. É uma série de pontos, mas como eu falei, né, eu costumo dizer com várias pessoas que eu mentorei e também com algumas pessoas dos times que eu trabalhei, que, no geral, a gente vive esse cenário de uma complexidade. Se você olhar para o workload, seja ele qual for, tem uma certa complexidade, né? A complexidade, ela paralisa. Então eu falo, cara, não olha para a complexidade. Olha para divide a complexidade em simplicidades. Porque a composição dessas simplicidades é justamente o que vai gerar a complexidade. Então olha baby step, olha para um cenário próximo à frente,
né? Não olha para o grande monstro, mas olha para pedacinhos, né? E aí, a partir disso, você vai conseguindo construir e solidificar até atingir o objetivo. É verdade. É verdade. Pronto, Albert, acho que ninguém tem mais perguntas para fazer. Cláudio, tem mais alguma questão para você colocar? O Acho que Cláudio, não. Eu também tenho que começar a gravar já a palestra. Estou com um delay ainda, mas tenho que gravar já. sim, tem que Exato. correr. Já preparei o tema, estou no reajuste dos slides e então tenho que terminar isso. Nós estamos juntos nessa, então, José. Estamos, sim, senhora. Estamos, sim, senhora. Prontos. Estamos de parabéns. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Prontos, Albert, muitíssimo obrigado pela magnífica aula que você nos pode proporcionar. Um aspecto muito importante, muito pertinente. E espero trazê-lo numa próxima oportunidade, muito breve, para a gente abordar um pouco mais a fundo sobre esta temática da migração das nossas cargas de trabalho. Se calhar vermos um pouco mais a fundo as práticas, o que realmente interessa, os custos e tudo mais, para que a gente possa passar uma visão assim 360 graus para que o pessoal possa ficar, digamos, de forma elucidada sobre essa questão do que é a migração das nossas cargas de trabalho para a cloud. Uhum, com certeza. Eu acho que, bom, primeiro eu queria agradecer, né? Foi um grande prazer poder participar dessa live com você e tô aberto sempre que você chamar, tô apto a poder contribuir. Acho que deu um delayzinho aí, mas acho que você escutou Deu a sim, senhor. mensagem. Deu sim, senhor. Já estabeleceu. Sim, sim. Ok. Então é isso. Albert, meu muito obrigado mais uma vez e até a uma próxima oportunidade. E vai ser muito breve. E vai ser Vai muito sim. breve. Muito obrigado, José. Prontos, Grande abraço. pessoal. Ok. Obrigado. Estamos juntos. Pessoal, obrigado e até mais. Até mais.